Amém. Nós vamos nessa noite estar a meditar numa história muito bonita da Bíblia. Uma história, na verdade, uma grande história de amor. Quem gosta de história de amor? Aí. Quem gosta de ver filme, aqueles filmes assim que a Lília gosta, né? Aqueles filmes bem melados assim. Normalmente a gente já sabe, né? A moça aparece, aí quando a moça aparece, ou o rapaz, a gente já pensa, quem vai ser? Né? Algumas vezes a gente já sabe, porque os atores já são indicados. Mas às vezes não, aí aparece o rapaz assim, você fala, deve ser esse, né? Ou então deve ser essa, né? Sabe essas histórias de amor assim, que atraem a gente e a gente quer saber o fim, né? Porque a gente sempre pensa daquela maneira, né? Infelizes e serão felizes para sempre, né? E a gente sempre espera uma história de amor, é algo que realmente atrai as pessoas. E Deus sabe disso, até porque na Bíblia existem várias histórias de amor. Vocês sabiam disso? Existem várias histórias em que um rapaz, uma moça, se apaixonou pelo outro. Nós temos lá, por exemplo, o exemplo de Isaac, né, que teve um amor à primeira vista. Né? Quando ele viu, ele apaixonou. Na primeira vez, e eles já foram casar. Né? Nós temos outras histórias muito bonitas, como de Abraão e Sara, né? Em dois até velhinhos, né? Eles ainda estavam ali, naquele amor maravilhoso, tiveram até filho com 100 anos de idade. Olha para você ver. Que história maravilhosa aquela, não é verdade? A história de Jacó, que trabalhou 14 anos para poder ter aquela mulher que ele amava. Não é verdade? São tantas histórias bonitas. A história de José e Maria, olha que história maravilhosa, né? José com aquela menina de 15, 16 anos de idade, falando que estava grávida pelo Espírito Santo, né? Realmente era algo assim, opa, peraí, né? Não me engana não, que história é essa? Aí Deus aparece para ele e fala, não, ela está falando a verdade, ela está grávida mesmo pelo Espírito Santo. E ele assumiu aquela moça e viveu o resto da vida dele com ela, né? Eles tiveram vários filhos, né? Além do nosso amado Senhor Jesus Cristo, né? Porque depois de Jesus, José e Maria tiveram pelo menos 4 filhos homens, fora as filhas, que no mínimo filhas é pelo menos 2, né? Tiveram por aí 6 filhos. Que história maravilhosa é essa história de amor, José e Maria, né? E nós temos outras histórias muito bonitas na Bíblia. A história de Davi, né? Mesmo que seja uma dessas histórias trágicas, né? História trágica, conturbada, né? Entre Davi e Betsabá, né? Fazendo tudo errado, né? Fazendo tudo errado mesmo. Mas no final, tendo aquele filho que se tornou rei de Israel, Salomão, apesar de ter perdido o primeiro filho, por causa do erro deles, do adultério, né? Que coisa terrível. São tantas histórias. A história de Oséias, né? Que Deus mandou se casar com uma prostituta e deu exemplo de que aquela prostituta era como Israel, né? Ó, gente, se fala de Oséias, não tem nada a ver com ser Oséias. É o profeta boiadeiro. Ah, não, Amós que era boiadeiro, não, Oséias era outro. Mas são tantas histórias bonitas, né? Hoje nós vamos falar de uma história maravilhosa, uma história que tem a ver com a pessoa de Jesus Cristo. Essa história é tão importante porque dela veio Jesus Cristo. Jesus Cristo é um descendente dessa história de amor que foi a história de Boaz e Ruth. Você pode encontrar essa história no livro de Ruth, no Velho Testamento. E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia aí. Aí é fácil, né? Quando pela tecnologia é só bater Ruth, aparece lá, né? Quem tem a Bíblia aí em forma assim, né? É só procurar no Velho Testamento, o livro de Ruth. No capítulo 2, eu vou ler o texto e eu queria que você prestasse atenção, que hoje nós vamos falar sobre Boaz e Ruth. E eu intitulei essa mensagem: No campo de Boaz encontrei o amor. Preste atenção. No campo de Boaz encontrei o amor. Ruth, capítulo 2, do verso 1
em diante nos diz a seguinte história. E tinha Noemi, um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da família de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. Nós estamos aqui com uma família que havia sido destroçada por mortes. Noemi agora era uma viúva de Elimeleque. Mas no capítulo 1 nós encontramos Elimeleque pegando a sua esposa, Noemi, e seus 2 filhos e levando-os para uma terra estranha. Eles eram judeus e deveriam, por ordem de Deus, morar no estado de Israel da época. Mas houve uma grande fome no seu país e Elimeleque, desobedecendo a Deus, ele foi para outra terra e levou os seus 2 filhos e sua esposa. Lá, os seus 2 filhos se casaram, mas se casaram com mulheres que era orientado não se casar. Nós sabemos acerca dessas histórias também, né? Às vezes alguns cristãos estão se casando com quem não deve se casar. Mas a misericórdia do Senhor dura para sempre, amém? Eles se casaram com 2 mulheres, uma se chamava Ruth e outra se chamava Orfa. Acontece que lá, nesse campo, nesse outro país, os 3 morreram. O marido de Noemi e os 2 filhos morreram. E ficaram 3 viúvas. Noemi, vendo todas as dificuldades e as 2 estavam ajudando a sua sogra, ela decidiu voltar para sua terra. E ela ainda virou e disse assim: eu não quero mais ser chamada de Noemi. Eu quero ser chamada de Mara, porque eu me tornei amarga. E elas então começaram a voltar. E Noemi falou para as 2, e falou: fiquem na sua terra, vocês não precisam de voltar para minha terra, vocês vão ser estrangeiras lá, fiquem aí. Acontece que Orfa aceitou, chorou muito, realmente demonstra que ela tinha um carinho muito especial pela sua sogra, mas ela deve ter pensado: olha, o que eu vou fazer lá? Que dificuldade, outro país, né? Eu vou passar por dificuldades. Ela então ficou. Mas Noemi teve em Ruth uma filha. E Ruth, ela falou: não. Aonde fores, irei eu. Teu Deus é o meu Deus. Ela tomou uma decisão assim que até hoje é lembrada de uma pessoa que toma uma decisão de seguir outra pessoa, mesmo que as dificuldades maiores estão apresentadas diante delas. E ela então, nós encontramos aqui Noemi de novo na sua terra. E ela estava lá e tinha um parente do marido. E havia uma tradição em Israel em que, se não nascesse filhos, ou se os filhos morressem, para que o nome não desaparecesse, algum parente tinha que se casar com a viúva para que desse filhos. Noemi não tinha mais jeito de ter filhos. Quem sobrava? Ruth. E eles chamavam a esse homem que se casava com a viúva de o resgatador. Aquele que ia resgatar, depois da morte, a geração. E acontece então que a Bíblia começa aqui no capítulo 2 falando acerca de um homem que potencialmente era um resgatador. No verso 2 diz assim: Ruth, a Moabita. Mas Moabita, quem é essa? Ela é filha de Moabe. Quem é Moabe? Moabe era um dos inimigos do povo de Israel. Moabe era um dos filhos de Ló. Os Moabitas e os Amonitas nasceram de um incesto. As 2 filhas, elas fizeram o pai ficar bêbado e tiveram filhos com dessa situação. Dessa nasceram 2 povos, os Moabitas e os Amonitas. Pois Ruth era de um desses povos. E além disso, eles eram inimigos de Israel. E Ruth, a Moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai, minha filha,
Foi, pois, e achou, e chegou, e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. Ela não tinha planejado isso, mas ela foi para aquele campo. E eis que Boaz veio de Belém. Boaz é de Belém. Nos lembra alguém. Quem foi profetizado que nasceria em Belém? Jesus. Porque Boaz representa Jesus, assim como Ruth representa a igreja. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram-lhe: o Senhor te abençoe. Depois disse Boaz ao seu moço que estava posto sobre os segadores: de quem é essa moça? Aqui começa a história de amor de Ruth e de Boaz, né? Um rapaz, na verdade, ele já era mais velho, pelo que mostra, né? Ele olhou e viu uma moça bonita lá. Que história é essa? Que mulher é essa? Quem que é essa moça? Que está cegando? Eu conheço todas. Quem que é aquela? E respondeu o moço, que estava posto sobre os segadores, e disse: esta é a moça moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: deixa-me colher espigas e juntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio e desde a manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Porque era direito, pela lei de Israel, que era a lei de Moisés, era direito dos pobres entrarem nos campos e colherem aquilo que caía no chão e que não era cegado. Entenderam como? Era direito. Qualquer pobre em Israel poderia entrar numa plantação, ver o que estava caído no chão e recolher. E ela fez isso. Era o direito dela. E Boaz sabia disso, que era a lei de Moisés. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que não te molestem? Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto, se inclinou à terra e disse: porque achei graça aos teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Respondeu Boaz e disse: bem se me contou o quanto fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e deixaste a teu pai e tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conheceste. O Senhor retribua o teu feito, e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te viestes abrigar. E disse ela: achei eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste, e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas criadas. Verso 14. E sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz: chega-te aqui e come pão, e molhe o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado e comeu, e se fartou e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: preste atenção no que Boaz falou. Até entre as gavelas deixa colher, e não a censurais. Deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar para que os colha, e não os repreendais. Sabe o que Boaz estava falando? Primeiro Boaz convidou a moça para comer com ele. Está parecendo um encontro, né? Convidou a moça para comer com ele, deu toda a atenção para ela, né? Depois, quando ela foi colher, ele virou para todo o pessoal dele e falou assim: olha, ela vai colher, deixa ela colher do jeito que ela quiser. E mais uma coisa, vocês vão deixar cair no chão também para ela colher. Colhe do bom e joga no chão para ela colher. Ou melhor, colhe para ela. Essa história está ficando bem interessante, né?
E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e quase um efa de cevada. Não era pouco não, era muito. E tomou, e veio à cidade, e viu sua sogra que tinha apanhado. Também tirou e deu-lhe o que sobejara, depois de fartar-se. Depois a história continua. A sogra vira para ela e fala assim: quem foi essa pessoa que te abençoou desse jeito? Não é normal, ninguém consegue colher desse jeito. Tem alguma coisa, você foi ajudado. História é essa. Quem foi essa pessoa? Foi um homem chamado Boaz. Boaz? Meu parente Boaz? Ela pensou, resgatador. Opa, Deus deve ter trazido agora a resposta para mim. Aí ela fez um plano como uma boa sogra, né? Para conquistar o homem, né? E falou, você vai fazer assim, 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 assim. E ela fez o que a sogra mandou e acabou que a história continuou, eles se casaram, né? E tiveram um filho. E ele se tornou realmente o resgatador dela. Mas eu queria agora, nessa história, passar alguns princípios para nós acerca dessa relação que aqui representa, sem dúvida, e é reconhecido por muitos dos homens que interpretam a Bíblia. Até mesmo Israel considera Ruth como o exemplo de Israel e Boaz, Deus. Só que nós sabemos que agora Israel é o povo de Deus, a igreja. Aqui então também pode representar Deus ou Jesus e a igreja. Amém? E eu queria aprender com essa história algumas coisas para nós, algo prático, que nós podemos retirar desse texto. Mas antes de eu continuar, já dando essa introdução, para que a gente conheça um pouco dessa história bíblica, eu queria orar mais uma vez e pedir a bênção de Deus sobre nós. Amém? Vamos orar? Senhor, aqui está a Tua palavra, e eu quero lhe pedir, venha falar conosco. Nós queremos aprender um pouco mais acerca das verdades que o Senhor tem para nós. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. No campo de Boaz, encontrei amor. Assim como Ruth encontrou o amor da vida dela, ali no campo de Boaz, nós também podemos encontrar o amor da nossa vida, no campo de Jesus. Amém? E agora eu queria que você pudesse voltar aí para a Bíblia, para que nós possamos estar a falar um pouco mais acerca de Ruth e de Boaz. Mas eu queria chamar a atenção, quem é esse Boaz? Sabe quem é esse Boaz? Esse Boaz também é fruto de uma história maravilhosa. Esse Boaz é filho de Raabe. Já ouviram falar de Raabe? Raabe que se casou com um príncipe de Judá chamado Salmão, ou Salmão. Essa Raabe foi aquela prostituta que morava em Jericó e que recebeu os espias de Israel quando eles vieram dominar a Canaã, que se tornou mais tarde Israel. Quando eles entraram e 2 espias ali na cidade de Jericó, Raabe os recebeu e os cuidou deles, escondeu-os, porque senão eles seriam mortos. Depois eles desceram ali da janela, porque ela morava na torre, morava, na verdade, no próprio muro. E eles desceram e Josué falou, Raabe será preservada. Todos vão ser destruídos, mas Raabe vai ser preservada. E é interessante que as muralhas de Jericó caíram, mas com certeza a partezinha onde estava a casa de Raabe não caiu. E então, quando Jericó foi destruído e conquistado, Raabe foi aceita como parte de Israel, aquela que tinha sido a prostituta, aquela que tinha uma vida destruída, de um povo que não conhecia Deus, se tornou uma heroína em Israel. E quem se casou com ela? Foi Salmão, um príncipe de Judá. E quem nasceu como filho de Salmão e Raabe? Esse Boaz. Olha que coisa interessante, né? Mais uma história interessante. Depois eles tiveram um filho,
Boaz e Ruth tiveram um filho chamado Obed. Mas depois nós vamos falar de Obed. No final eu prometo falar de Obed. Mas agora nós vamos voltar aqui a esse texto e pensar no plano de salvação, porque no campo de Boaz encontrei o amor. Amém? E eu queria que você encontre hoje o verdadeiro amor de Jesus pela sua vida. Eu queria começar voltando aqui ao texto, o verso 2 e o verso 3, que diz: E Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo. Apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: Vai, minha filha. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte a parte no campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. A primeira coisa é que Ruth foi levada para o campo de Boaz. É interessante que ela poderia ter sido, pela sorte, enviada a qualquer campo, mas ela foi levada ao campo de Boaz. E quem era Boaz? Boaz era o resgatador. Boaz era aquela pessoa que Deus havia escolhido para a vida de Ruth. Deus levou ela para o lugar certo. Mas o que eu queria de afirmar através dessa afirmação da história de Ruth, de que Ruth foi levada para o campo de Boaz, é que se você se esforçar a fazer o certo, Deus te guiará para o campo da salvação. Amém? Ruth queria fazer o que era certo. Ruth decidiu ajudar a família dela. Ruth decidiu ajudar a sogra dela, mesmo que estava tudo destruído. Ruth decidiu fazer o certo. E quando você decide fazer o que é certo, você pode ter certeza que Deus do céu vai estar olhando para você. Para qualquer pessoa na terra, todos que decidem fazer o que é certo, o Deus Salvador vai intervir e ajudar a levar essa pessoa para o campo da salvação. É só você decidir fazer o que é certo. Este é o início da salvação. É quando nós tomamos a decisão de fazer o que é certo. Quando você decide, por exemplo, vir à igreja, é decidir o que é certo. Eu sei que o mundo te oferece muitas coisas. Aqui em Lisboa tem muitas oportunidades de você não vir à igreja, especialmente na época do verão, né? Aí tem praia à vontade. Não é que não pode ir na praia, pode ir, irmãos. É bom ir, né? Mas nós temos que ter prioridades na nossa vida. Amém? Nós temos que colocar as prioridades no lugar certo. Quando eu decido fazer o que é certo, eu vou ser guiado por Deus para o campo de salvação. Amém? Quando você decide, por exemplo, entregar os seus dízimos e as suas ofertas, mas pastor, para que entregar dízimo e oferta? Para quê? Eu não tenho condição de pagar as minhas contas. Preste atenção, você não tem condição de pagar as contas, não é porque você dá o dízimo. Se você não paga as contas, é porque você não dá o dízimo. Porque todos aqueles que são fiéis, Deus é fiel com eles. Experimente e você verá que Deus te dará. E só sobre dízimos e ofertas, posso falar que você deve ser fiel nos dízimos e ofertas, né? O dízimo é 10%, a oferta é o que ultrapassa os dízimos. Mas tem muito mais coisas fiéis, verdadeiras, que você pode fazer na sua vida, decidir fazer o que é certo. Por exemplo, ajudar os seus pais, quando os seus pais estão em necessidade. A Bíblia fala, honra teu pai e tua mãe. E honra não é só respeitar, é ajudar financeiramente. Amém? Então, quando nós decidimos ajudar os pais, quando nós decidimos ajudar os filhos, quando nós decidimos ficar casados, mesmo que tudo possa nos empurrar a não ficar casados, nós decidimos ficar casados, isso é o certo. Amém? Quando nós decidimos ser honestos no nosso serviço, quando nós decidimos não mentir, quando nós decidimos não roubar, quando nós decidimos ter uma vida correta, nós estaremos sendo levados pelo Senhor para o campo de Boaz. Amém? Você quer ir para o campo de Boaz, o campo de salvação? Então decida fazer o que é certo. Amém? Vai aparecer o campo de Boaz na sua frente. O campo de Jesus vai aparecer na sua vida. Amém? Para que você colha o seu alimento, para que você sobreviva, para que você viva. Amém?
vai estar diante de você. Creia nisso. Esteja pronto para as mudanças que Deus pode trazer através do campo de Boaz. Às vezes podem ser mudanças assim bem grandes na vida da gente. Às vezes são mudanças de local, de emprego, né? Alguns até mudanças de relacionamentos. Alguns casos até mudança de país. Mas com certeza, quando nós decidimos fazer o que é certo, o Senhor apresentará o campo de salvação perante nós. Amém? Continuando ainda essa história maravilhosa aí de Boaz e de Ruth, nós poderíamos falar tanta coisa dessa história, mas eu quero apenas enfatizar essa parte do capítulo 2. Vamos ver lá no verso 4. E preste atenção, que o campo de Boaz, que é o campo de salvação, ele será um campo em que Deus promoverá oportunidades de salvação. E sabe, a gente tem que estar atento para as oportunidades de salvação. Às vezes nós perdemos as oportunidades de salvação que Deus coloca diante de nós. Porque nós estamos desatentos, porque nós tomamos as decisões erradas, porque nós não seguimos aquilo que é certo a fazer ou a ser. No verso 4, verso 5, nós encontramos mais uma vez a continuação dessa história dizendo: E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. E disseram-lhe: O Senhor te abençoe. E disse Boaz a seu moço, que estava posto sobre os segadores: De quem é essa moça? E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: Essa é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: Deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio desde a manhã e está aqui até agora, a não ser um pouco que estava sentada em sua casa. Nós encontramos aqui Boaz, que irá mostrar seu amor promovendo oportunidades. Amém? A verdade é que, assim como Boaz, ele começou, ao ver aquela moça, ele se interessou por ela, ele sentiu algo de especial naquela moça, e o que aconteceu é que Boaz irá mostrar seu amor promovendo oportunidades. E a segunda verdade que eu quero dizer para você, olhando aqui para Boaz e Ruth, é que Jesus, ou nós diríamos aqui representados por Boaz, irá promover oportunidades de salvação. Quando você fizer o que é certo, Deus vai direcionar você para um ambiente de salvação. E quando você estiver nesse ambiente de salvação, Deus vai te dar oportunidades. E você tem que estar atento a entender as oportunidades de Deus. Preste atenção, eu sei que agora, neste momento, eu vou ser um pouco teórico, mas é porque tem algumas coisas que nós temos que primeiro receber no coração, para depois colocar na prática. E a prática do que eu estou falando, você só vai perceber na sua vida. Há situações que você vai perceber, porque você tem que estar atento às oportunidades de salvação que Deus coloca diante de você. São tantas oportunidades que Deus promove salvação para você. Aqui no caso de Ruth, Boaz abriu as portas para ela. Boaz ali percebeu aquela mulher e ele criou oportunidades de salvação para ela. E preste atenção, Deus vai criar oportunidade de salvação na sua vida. E você tem que estar atento a perceber para poder receber essas oportunidades. Às vezes, pode ser uma pessoa que Deus coloca na sua vida. E você não percebe que é uma oportunidade de salvação. E você pode dizer, pode ser uma pessoa que vai fazer o que é certo, mas também posso dizer para vocês, pode ser uma pessoa que está fazendo tudo errado. Você sabe que tem pessoas difíceis que Deus coloca na nossa vida para tratar a nossa vida para que a gente seja salvo? Às vezes aquele que parece que veio trazer a maldição, na verdade foi a oportunidade de Deus para te salvar. Porque preste atenção, você pede paciência para Deus. Você pede paciência para Deus. Como é que você vai ter paciência? Com alguém
que te faz ter paciência. Com situações que te fazem ter paciência. Você pede amor. Quem vai vir? Aquela pessoa que é difícil de amar. Para que você ame. Amém? Você pede a Deus para ser honesto. Deus coloca situações em que você tem a oportunidade de roubar. Opa, para você ser honesto. As pessoas dizem que a oportunidade faz o ladrão, não é verdade? E para nós, a oportunidade também faz quem não é ladrão. Porque quem não é ladrão tem oportunidade, mas não rouba. Amém? São muitas oportunidades de salvação que Deus começa a promover na sua vida para te salvar. Oportunidades que podem parecer estranhas, mas que são as oportunidades de Deus. Esteja de olhos abertos, perceba que se você estiver fazendo o que é certo, Deus vai te colocar num ambiente e vai criar oportunidades para você ser salvo. Deus te coloca numa igreja. E na igreja vai ter todo tipo de gente. E aí Deus começa a te salvar no meio dessas pessoas. Amém? Você quer ser salvo? Então comece a olhar e ver as oportunidades de salvação que Deus tem promovido na sua vida. Amém? Assim como aconteceu com Ruth. Sabe o que significa Boaz? Força. Sabe, no campo de Boaz encontrei amor. No campo de força encontrei amor. Amém? Boaz significa força porque Jesus é a nossa força. Jesus é que nos fortalece. Jesus é quem nos faz poder passar por qualquer situação que nós temos que passar. E preste atenção, se você entrar numa situação, Deus diz que dá a condição de você passar. Porque não existe provação ou tentação que seja maior do que as nossas forças. Mas o Senhor dará para nós o escape na pior das situações, quando Ele nos coloca nela. Agora, é verdade que às vezes nós entramos em situações que não deveríamos ter entrado. Situações em que Deus não nos colocou. E aí nós até caímos. Por quê? Porque nós estamos entrando dentro do ambiente que Deus não colocou para a nossa vida. Porque nós estamos agindo errado. Nós não estamos no campo de salvação. Amém? Mas preste atenção. Se você errar e entrar num campo que não era para você ter entrado, se você entrar numa situação que você não deveria ter entrado, que Deus falou para você não entrar, eu ainda tenho uma boa notícia. Se você se arrepender, o Senhor pode te resgatar desse erro. O Senhor pode te trazer para o lugar certo. E Ele pode te dar força até para vencer aquilo que você não venceria de uma forma normal. Mas preste atenção, o Senhor vai te dar força quando você estiver no campo da força. Amém? No campo da salvação, no campo de Jesus Cristo. Veja sua Bíblia agora, no 8. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filho minha, não vá escolher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém, aqui ficarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que não te molestem? Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Preste atenção, Boaz revela sua bondade, dando orientações para Ruth ser salva. Amém? Você está no campo de salvação, porque você tomou a decisão certa. Ali no campo de salvação, Deus te dá oportunidades. Mas agora, Deus não só te dá oportunidades, Deus também te dá orientações de como estar nesse campo e ser salvo. Deus está dando orientações para você ser salvo. E vocês têm que estar atentos para ouvir a voz de Deus, porque tem que ter atitudes práticas. Não adianta só você dizer: eu vou orar, eu vou jejuar, eu tenho que fazer mais, eu tenho que fazer tudo aquilo que Deus está me orientando. Assim como Boaz, Deus mostra a sua bondade para nós, dando orientações práticas. Jesus dará orientações para você ser salvo. E eu queria aqui falar alguma coisa acerca disso, para que você pense nessas orientações. E eu quero que você guarde isso.
eu anotei algumas orientações que Jesus nos dá na Bíblia para que nós permaneçamos no campo de salvação. Amém? Então, preste atenção. Primeiro, fique na igreja e trabalhe com os irmãos. Amém? Como é que eu vi isso? Aqui na vida de Ruth. Ouve, filha minha, não vá escolher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. Amém? Fique aqui. Então preste atenção, a primeira orientação da sua salvação é fique na igreja, porque é na igreja que você vai encontrar salvação. Não existe essa possibilidade, como eu tenho falado várias vezes, de ficar lá fora sem igreja. Isso você morre. Fique na igreja e trabalhe com quem? Com seus irmãos. Amém? Com aqueles que trabalham com Boaz. Fique na igreja. A segunda coisa que eu vi nesse texto está aqui. Os teus olhos estarão abertos no campo que cegarem. Esteja atento com os irmãos que estão trabalhando. Alguns olham para os que trabalham e acabam alguns olham para aqueles que não trabalham e acabam reclamando e vendo somente o que está ruim e o que acontece de ruim. Mas não foi essa a orientação que a Bíblia deu. A Bíblia diz: os teus olhos estarão atentos no campo da cegagem. Amém? Esteja com os olhos atentos no objetivo, no resultado, naquilo que Deus tem para você. Amém? E então aqui está mais uma orientação. Esteja atento, trabalhando com seus irmãos. Amém? Observando aquilo que Deus tem para cada um. Alguns ficam atentos olhando o que está de defeito, o que está de errado. E aí eles ficam só olhando o que está ruim. Tem gente que eu já ouvi virar e falar assim: pastor, está tudo errado na igreja. Tem gente que chegou para mim e falou assim. Aí eu perguntei: o que está tudo errado na igreja? Aí a pessoa começa a falar assim: tudo. Mas o que é tudo? O que é tudo? Me especifica tudo. A pessoa não sabe. Aí ela vai para a segunda: não, é porque tem muita gente que não quer servir ao Senhor. Aí eu falo: quem é essa muita gente? Me dá os nomes. Dá muita gente. Me dá a lista de todos esses que estão desviados dentro da igreja, de todos esses que fazem coisas erradas. Me dá a lista. Aí eu não sei. Por quê? Porque não são todos, é um ou dois, é uma situação só que aconteceu, e a maioria começa a falar que é tudo, é todos, é tudo, é todos. Não! Não ouça Satanás, olhe para a verdade. E não seja parte daqueles que falam mal e que murmuram, seja parte daqueles que cegam e que fazem a vontade de Deus, porque o campo é grande e poucos são ceifeiros. Amém? Você coloque isso no seu coração. Então você quer uma atitude prática que Boaz deu a Ruth e que Jesus dá para nós? Esteja atento nos seus irmãos que estão trabalhando. Amém? Mas vendo aquilo de bom que Deus está trazendo para nós. A terceira coisa que eu vi aqui é que ele falou assim: irás após elas. Sabe o que é isso? Esteja com os que trabalham na obra e os siga. Você quer seguir, você quer crescer espiritualmente? Ouça o que eu vou dizer agora, preste atenção, chave de crescimento espiritual. Você quer crescer espiritualmente? Ande com quem trabalha dentro da igreja. Se você começar a andar com aqueles que estão no nosso meio, mas não fazem nada, só reclamam, só estão contra, só veem o que é errado, você vai ser contaminado e você vai começar a viver do jeito que essa pessoa vive. Você fermenta. Mas você quer crescer espiritualmente? Começa a andar com quem trabalha. Começa a andar com quem ama Deus. Começa a andar do lado. Você fala assim: pastor, ou seja, vem cá, Mai, eu quero fazer parte dessa rede de jovens, eu quero andar do seu lado. Ô Tiago, eu quero andar do seu lado, ajudar esses adolescentes. Ô Paulão, eu quero tocar aqui, eu quero ser cheio do Espírito Santo junto com você. Ô João, eu quero estar aqui com os diáconos aqui, eu quero estar lá atrás. Ô, na consolidação, eu quero estar ajudando. Se você começar a andar com quem trabalha, você vai ser fortalecido. Você vai se sentir forte. Vai atrás delas. Foi isso que Boaz disse: você quer ser salvo? Ande atrás daqueles que trabalham. E você vai ser contaminado. Você vai querer trabalhar também. Amém? A próxima coisa que Boaz falou, que Jesus fala conosco,
tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Sabe o que é isso interessante? Participe da obra e você poderá participar do sustento que a obra promove. Você vai começar a comer daquilo que a obra tem, porque você faz parte. Você está junto com. Amém? Esteja junto e você vai receber também aquilo que Deus tem para. E olha, a Lília sempre me lembra disso. Minha esposa que está lá atrás, né? Sempre lembra disso. É que Deus, Ele não deve para ninguém. Deus paga todo mundo muito bem. Quem trabalha para Ele é muito bem pago. E Ele tem várias maneiras de pagar. Amém? Creia nisso. Ele deu um Deus justo. Eu queria então deixar. Vai lá, você vai participar, você vai estar junto, você vai ver as dificuldades, mas também você vai beber. Amém? Amém. Você vai receber da unção que eles têm. Você vai receber do que Deus está dando, vai chegar em você também. Você quer isso? Então participa. Não fica só sentado, porque sentado na cadeira é bom, mas isso não vai te fazer crescer espiritualmente. Participe. Faça como Boaz, que ensinou a Ruth como estar no campo de salvação. Amém? Que era o campo de Boaz, que é um campo de força. Você vai crescer em força. No verso 10 diz assim: então ela caiu sobre o rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: porque achei graça aos teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira. Ruth reconhece a bondade de Boaz. Amém? Quando Boaz demonstra todo esse amor e toda essa bondade a ela, Ruth vê toda a orientação e tudo aquilo que ele recebe e vira e fala: não é possível, por que você olhou para mim? Quem sou eu? A verdade é que nós somos exatamente assim com Jesus. Quando nós olhamos para o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que não precisa de nós. Tem gente que está muito enganada pensando que Deus precisa da criatura para adorá-lo. Isso é uma concepção pagã, que os pagãos que criaram a ideia dos deuses inventou, mas não tem nada a ver com a Bíblia. Deus não precisa que nós o adoremos, Ele não tem essa necessidade. Deus é totalmente suficiente em si mesmo. E Ele é totalmente suficiente porque Ele é plural. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Porque Deus ama e é amado por si só. E adora e é adorado por si só. E não tem necessidade nenhuma de nenhuma criatura na terra. Ele dá a oportunidade de nós participarmos da comunhão divina. Quando nós adoramos e nos aproximamos dele, é uma oportunidade que o Criador Todo-Poderoso dá para nós. Nós não somos nada, somos apenas barro, nós somos pecadores e merecemos o inferno. Mas Jesus Cristo, o nosso Boaz, a nossa força, Ele veio a esse mundo e Ele demonstrou o seu amor, colocou o seu campo de salvação, nos dá orientação de como ser salvos. E agora nós, como igreja, como a Ruth que está aqui na terra, nós temos que olhar para Jesus, para o nosso Boaz, e nós temos que, olhando para Ele, falar: eu não sou nada. Por que o Senhor me amou? Quem sou eu? Quem sou eu, uma estrangeira? Quem sou eu, Senhor? Por que o Senhor, dono desse campo, rico, por que o Senhor olhou para mim? Nós temos que fazer isso. E sabe como é que a gente tem que fazer isso? Nós temos que demonstrar para Jesus a nossa gratidão e a nossa submissão. Você tem feito isso? Quando você entra nesses cultos que nós nos congregamos como igreja do Senhor, um dos grandes objetivos desse culto é a oportunidade que a igreja tem de demonstrar para Jesus a sua gratidão, o seu amor e adorá-lo.
Você tem oportunidade nesses cultos, na hora do louvor, de começar a adorar a Deus. Às vezes, eu sei que quem deve observar isso é o Paulão que está ali, normalmente está aqui na frente. E o Paulão pode falar que muitas vezes você deve olhar para as pessoas e perguntar, por que eles não estão adorando? Nós estamos cantando essa música maravilhosa, tão bem tocada, por que as pessoas estão lá assim? Vocês estão diante do Todo-Poderoso. Que oportunidade que vocês têm de adorá-lo. Levante a sua mão, sorria, bata palmas, dança, pule, grite aleluia. Mas adore o Senhor porque Ele merece. Ele merece adoração. Ele merece louvor. Nós devíamos ser caídos no chão, chorando, de joelhos, pulando, cantando, dançando. E cheios de alegrias. Porque o nosso Boaz tem nos salvado. Nós temos que demonstrar gratidão para Jesus. Nós temos que acordar de manhã cedo e dizer, muito obrigado, Jesus, porque eu estou vivo. Muito obrigado, Jesus, por esse emprego que eu tenho. Ah, mas o emprego é ruim, você nem sabe o que eu passo, 3 empregos. Eu trabalho 12 horas por dia, você não sabe o que eu estou passando. Eu não posso saber, mas ainda é a graça de Deus. Eu me lembro quando eu cheguei em Angola em 1992 e eu estava lá em Angola, na cidade do Luanda, no período em que a primeira guerra tinha acabado. E então, eu me lembro de Luanda, em 92. E eu perguntei àquelas pessoas aonde que estava a comida das lojas. Não tinha comida. Não tinha comida nas lojas. Quando eu fui comprar numa loja lá, eu falei, mas tem comida aqui? Ela falou, não, aqui é comida só para... Aqui que tem aqui na prateleira é só para ver, não é para vender. Ué, mas como é que funciona isso? Não, mas é porque o governo exige isso, tem que ter aqui, você não pode comprar. Então onde que eu vou encontrar? Lá na feira. O famoso Roque Santeiro que desapareceu, a gente ia lá para poder comprar de tudo. Mas sabe o que eu achei impressionante? Lá em Angola, em 92, no meio de um campo de guerra, que muitos de nós nem imaginam o que significa isso, é que eu vi que tinha lixo. E se tinha lixo, tinha comida. Ainda tinha lixo. Porque eu fiquei sabendo de outros lugares do mundo que nem tinham lixo para comer. E a gente às vezes fica reclamando tão pouco. Vocês concordam comigo? Sabe, se nós pararmos e olharmos para o nosso Deus, nós vamos ver que nós só temos que agradecer. Por mais difícil que você esteja passando, você ainda está vivo. Você ainda tem algo que comer. Você tem expectativa, você tem oportunidades. Essa nação é cheia de oportunidades. Portugal é um país cheio de oportunidades. Nós temos só que levantar as nossas mãos e agradecer ao Senhor. E preste atenção, mesmo que não tivéssemos nada, eu e Lília podemos testemunhar dos lugares que nós fomos lá em Angola, os nossos irmãos em Cristo vindo a adorar o Senhor, e eu vou dizer o que eles tinham. Nada. E eu vi a alegria que eles vinham dançando e cantando no meio do nada que eles tinham, louvando e adorando o Senhor. Vocês podem adorar o Senhor? Pois Ruth reconhece a bondade de Boaz, e é por isso que ela pôde seguir em diante. Porque primeiro Deus mostra o seu amor por nós. Deus nos coloca no seu campo. Deus demonstra a sua bondade. Ele nos dá orientação. É Deus primeiro que vem a nós. A salvação veio primeiro dele para nós. Mas agora nós temos que demonstrar alguma coisa para o Senhor. Nós temos que demonstrar o nosso amor por Ele. Nós temos que tomar uma decisão e reconhecer que nós somos pecadores. Que nós somos pequenos, mas que Ele é o Salvador. Amém? Ruth sabia que aquele homem ali estava trazendo salvação para a vida dela. Ela não sabia a dimensão que era a salvação, porque ela ainda não sabia que ele era o resgatador, que ele era parente do seu sogro, que tinha morrido, que ele podia resgatar, tendo um filho com ela, para que a geração daquela família continuasse. Ela não sabia.
mas a salvação estava diante dela. E ela pôde louvar o Senhor. No verso 11 diz assim: respondeu Boaz e disse: bem, se me contou quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido, e deixaste o teu pai e tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conheceste, o Senhor retribua o teu feito e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Boaz abençoou a Ruth por sua decisão de ir pelo caminho certo. Amém? E preste atenção, se você seguir o caminho certo, Jesus vai te abençoar. Jesus abençoará a igreja quando ela se submeter à vontade de Deus. Você vai ver a bênção de Deus na sua vida. Como Boaz estava abençoando, Jesus vai abençoar você. Amém? Veja o verso 13, 14, 15 e 16, que diz o seguinte: e disse ela: ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas criadas. Sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui, come do pão e molha do teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda lhe sobrejou. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre as gavelas deixe a colher, e não a censureis, e deixai cair alguns punhados, deixai-o ficar, para que os colha e não repreendais. Quando ficarmos firmes no campo de Boaz, veremos Boaz ampliar a sua salvação em nossa vida. Amém? A sexta verdade que eu queria enfatizar é essa: Jesus irá ampliar a sua bênção para que os que permanecerem na vontade dele. Você vai ver crescer a salvação de Deus na sua vida. Amém? Deixa eu falar um pouco sobre isso. O que nós vamos ver? Eu quis anotar aqui baseado no que aconteceu com Ruth. Ela disse: achega-te aqui, come do pão e molha o teu bocado no vinagre. A primeira coisa que você vai ver ampliar na sua vida as bênçãos de Deus é que você vai experimentar comer junto com Jesus. Eu estou falando de comunhão. Se você estiver no campo de salvação e você continuar nele, você vai ter comunhão com Jesus. Você vai comer com Jesus. Assim como Ruth foi chamada por Boaz: come comigo. Jesus vai te chamar também. Amém? A segunda coisa: e ela se assentou ao lado dos segadores. Você vai experimentar aproximar dos que trabalham. Você quer saber se você está andando com Jesus? Você vai olhar do lado e vai ver gente que trabalha para Jesus do seu lado agora. Sabe, quem anda com Jesus não anda com os que trabalham para Jesus. Mas se você anda com Jesus, você vai começar a ver pastores do seu lado, missionários do seu lado, levitas do seu lado, pessoas que trabalham vão estar do seu lado, vão ser seus amigos. Você vai começar a ficar perto deles e falar: opa, eu estou no meio, eu estou aqui, eu estou com Jesus e com todos que trabalham. Significa que agora eu faço parte disso. Amém? Se você não está andando com aqueles que trabalham, cuidado, porque só pode ter um objetivo que você está andando com aqueles que não trabalham com Jesus. É para fazer eles andarem com Jesus. É para evangelizar. Amém? É para trazer eles para junto. Mas não se assente na roda dos escarnecedores. Não coma com eles. Amém? Porque senão você vai ser destruído. Preste atenção nisso. Depois ele disse assim, olha o que o texto diz: e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Você experimentará ter experiências espirituais maiores. Você quer ter experiência espiritual maior? Então fique no campo de Boaz. Fique firme e você verá a glória de Deus. No 2,15 fala assim: e levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre as gavelas deixai a colher, e não a censureis. Você experimentará privilégios que nunca teve com Deus. Amém? À medida que você vai ficando com o Senhor, Deus começa
a mostrar para você os seus privilégios. Tem pessoas que viram para mim e falam: pastor, eu nunca trabalhei assim na obra do Senhor. E agora que eu estou trabalhando aqui na igreja, eu estou experimentando coisas que eu nunca experimentei. Eu estou vendo coisas que eu nunca vi. É assim mesmo. E preste atenção, essas coisas que você está vendo, que você está experimentando, ou que você vai ver, ou que você vai experimentar, você só vai ver, só vai experimentar se você estiver no campo de Boaz, trabalhando com seus segadores. Amém? Senão você nunca vai ter essa experiência. Você vai ficar do lado de fora reclamando. 16. E deixai cair alguns punhados e deixais ficar, para que os colha e não a repreendais. Sabe uma coisa interessante? Preste atenção que isso aqui alguns vão gostar muito. Você experimentará começar a fazer coisas e não ver pessoas que te repreendendo, mas deixando você avançar. Interessante, né? Sabe quando você começa a fazer coisas e sempre tem uma repreensão? É porque você não é confiável. Mas à medida que você começar a ser confiável, você vai ver tendo liberdade para fazer. Vocês estão entendendo? Alguns vão entender, outros não. Mas eu deixo essa última palavra para você pensar. Porque no campo de Boaz, eu encontrei amor. Amém? No campo de Jesus, no campo da força, eu encontrei o amor. Porque foi ali que Ruth encontrou o amor de Boaz. Ali que Ruth, entrando, trabalhando, buscando fazer o que é certo, ela encontrou o amor que ela precisava para a vida dela, que a salvou, que a libertou e que trouxe salvação para toda a família dela. Porque quando a salvação vem, ela vem para a nossa família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Mas eu queria terminar, conforme eu falei com vocês, falando de Obed. Sabe o que significa Obed? Se Boaz significa força, Obed significa aquele que serve. Sabe, quando você encontrar com Jesus no campo de Boaz, sabe o que vai ser gerado na sua vida? Aquele que serve. Vocês prestaram atenção no que eu disse? Se você pensa... Olha o telefone. É melhor seguir, né? Porque senão tudo. Então agora vamos continuar, olha para cá. Se você pensa que você vai andar com Jesus sem servir a Jesus, você não conhece Jesus. Você quer saber se alguém está andando com Jesus? O fruto, o filho de Jesus e a igreja de Ruth e Boaz é Obed, aquele que serve. Esses são aqueles que vão andar com Jesus, aqueles que servem. E você pode falar: pastor, que dura palavra é essa? Pois eu quero lhe dizer, aquele que não tomar a sua cruz e seguir a Jesus, não é discípulo de Jesus. Você tem que sim trabalhar para Jesus. Você tem que se preocupar com as pessoas que estão perto de você, que a Bíblia chama de próximo. Sabe o que é próximo? Olha para o seu lado. Olha para o seu lado, olha atrás. Esse é o próximo. Quem está próximo de você. Então quem é o meu próximo, Jesus? O que está perto de mim, a minha família, o que eu trabalho, as pessoas que eu conheço. Então, você tem responsabilidade de ajudar essa pessoa a chegar no céu. Amém? Se você andar com Jesus, o que vai ser gerado em você é só um filho. Obed. Amém? Aquele que serve. Você quer ter esse filho? Amém? Quer ter o filho, quer ter esse fruto na sua vida? Servir ao Senhor? Tome a sua decisão hoje. Amém? Porque é isso que, lendo a história de Ruth e de Boaz, que nós encontramos. Mas eu queria nessa noite dar uma oportunidade, como nós temos dado todas as vezes que nos encontramos, para pessoas que podem querer tomar uma posição de entrar nesse campo de salvação.
Pessoas que podem finalmente querer ser Ruth, que podem querer sair lá do seu campo errado, onde não existe povo de Deus, e vir para o campo de Deus, para o povo de Deus. Encontrar e conhecer o Boaz da sua vida, que é Jesus Cristo. Talvez você tenha ouvido falar de Boaz, mas ainda não conhece Boaz. Porque você pode até ter entrado no campo de salvação e ainda não ter visto Boaz. Mas sabe uma coisa, Boaz primeiro vai ver você. Ele vai ver e vai chegar o momento que ele vai falar com você. E aí chegou a hora de você tomar uma decisão, de dar a sua vida completamente a Ele. E hoje eu quero dar essa oportunidade para você, você que está aqui. Mas antes disso, nós vamos mais uma vez louvar ao Senhor com o grupo de louvor que está aqui à frente. E eu queria que você deixasse essa palavra estar no seu coração. E depois, mais uma vez, eu vou estar falando com vocês sobre a oportunidade de entrar no campo de Boaz. Porque no campo de Boaz, eu encontrei amor. No campo de Boaz, eu sei que você que esteve lá, ou que está lá, você encontrou amor. O amor que mudou sua vida. O amor que fez de você um filho de Deus. O amor que fez de você alguém que quer andar com Deus. Que você conheceu Deus. E Ele mudou a sua vida. Então vamos louvar o Senhor. Eu não mereço a misericórdia, mas tu vives de longe. Eu escutei a voz chamando meu nome. Deixou tudo que tinha, trareza para o pecador. Meu Salvador, meu resgatador, Redentor, viestes a mereço a misericórdia, mas tu de longe, eu escutei a voz chamando meu nome. Deixou tudo que tinha pra resgatar pecador. Meu
minha vida te entrego. Nosso Pai, minha vida te entrego. Obrigado, Jesus. Eu queria fazer uma oração com vocês. Eu queria que você repetisse, todos nós repetíssemos juntos. Eu creio que você já deve ter feito essa oração, quem sabe, mas junto agora, faça essa oração, porque pode ter alguém que nunca fez essa oração. Então feche os seus olhos. Faça essa oração comigo.